Olá, meus amados irmãos, com muito prazer que eu vou gravar aqui mais um vídeo. Fico muito feliz pelo resultado que esses vídeos têm alcançado. Muitas pessoas entrando em contato, conversando e tirando até outras dúvidas. Fico feliz de verdade em saber que as pessoas estão parando para pensar, porque isso é o que muitos não querem fazer. É preciso parar para pensar. Muitas pessoas têm parado até para analisar os versículos que elas têm como respostas para ver se de verdade é aquilo que está escrito, para não estar defendendo muitas das vezes a mentira, né? Porque às vezes a gente pensa que está do lado certo e às vezes não estamos. Eu quero gravar um vídeo rápido, até informando aos irmãos que eu já deixei pronto a mensagem sobre Efésios 4. Eu preciso de um tempinho um pouco maior para gravar, aonde lá eu vou esclarecer e tirar qualquer dúvida. Não sou o único que estou fazendo isso, é claro, muitas pessoas têm sido levantadas para isso, porque chegou a hora do Pai tirar o povo da Babilônia, do meio do engano, e muitas pessoas estão sendo levantadas. Mas eu vou gravar aqui um vídeo sobre Efésios 4, quando fala que deu uns para pastores, outros para mestres, outros para apóstolos, e eu vou deixar muito claro que tudo isso já se cumpriu, né, no madeiro. Até o madeiro tudo isso se cumpriu, e depois do madeiro era necessário só o anúncio do reino. E é um anúncio de vida, praticando, fazendo discípulos, não para nós, mas discípulos para o Messias. E como que você faz discípulo para ele? Amando ao próximo, foi o que ele ensinou. Nisto conhecerão que sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Quer uma passagem mais clara do que essa? Então o que é ser discípulo do Messias? É ficar fazendo um grupo de pessoas onde começa a ter essa separação entre os salvos e os não salvos, essa separação já do joio e do trigo nesse momento, contrariando a palavra onde diz que o joio e o trigo serão separados no dia do juízo. Hoje ninguém pode se dizer que é salvo, ninguém pode falar eu sou, eu não sou, é só os anjos que farão essa separação. E essa separação, como disse o Messias em Mateus 25, será uma separação bem interessante. Tive frio, tive fome, precisei de ajuda e me negastes, então ficará para fora. Sabe por quê? Porque tudo que nós fazemos ao nosso próximo, a ele estamos fazendo. Então vamos parar de nos enganar, vamos começar a ver o próximo como o templo do Pai, porque aí nós nos respeitaremos muito mais e o amor nascerá a cada dia no coração das pessoas. E vai acabar as mortes, vai acabar os adultérios, vai acabar um monte de coisa que tem acontecido no mundo, que é fruto do quê? Fruto da inversão de valores que o sistema religioso colocou na cabeça das pessoas. As pessoas vão buscar Deus dentro de um templo de pedra, se esquecendo que de verdade elas são o templo. Tipo, vamos supor, você vai dar uma coisa para alguém. Você dá aquilo que você tem novo ou você vai dar usado? Coloca-se na cabeça das pessoas que é usado. Aí você dá um sapato velho para uma pessoa, você dá uma blusa velha para uma pessoa, mas na igreja, no templo de pedra, eles dizem que você tem que dar o seu melhor. Aí eu não consigo entender. Se para o próximo, que é o próprio Messias, as pessoas dão o resto, né? Por que na igreja eu tenho que dar o melhor? Porque de verdade eles colocam na cabeça da pessoa que lá é a casa do Pai, quando na verdade a casa do Pai são as pessoas, o verdadeiro templo que foi comprado com sangue. Foi comprado com sangue esse verdadeiro templo. E eu queria aqui deixar uma mensagem bem simples e rápida. Eu vou dar 5 passagens, para não falar que eu estou usando versos isolados, nem em contextos isolados. Eu quero que você leia o capítulo que eu vou colocar para você, mas leia o capítulo todo. E você vai entender que não sou eu, não são esses irmãos que estão sendo levantados hoje, que são os falsos profetas, embora o próprio Messias disse em Lucas 16, que aí entra num pedaço do texto lá de Efésios 4, que os profetas duraram até João. Né, já mostrando que para a graça não existe esse negócio de profeta. Mas vamos dizer que profeta é aquele que profere a palavra, ministro, né, ele fala da palavra. Então vamos falar de profeta nesse sentido, porque a função do profeta era trazer o Messias ao mundo, era preparar o caminho das pessoas para que o Messias viesse. Né, preparar, tampar os buracos, como disse João, né, nivelar, deixar tudo pronto para que ele viesse. Os profetas tiveram essa função. Na graça não tem mais essa função, porque o Messias já veio. O que temos hoje é o anúncio do reino. E nós hoje, eu e outros irmãos que estão gravando vídeos aí maravilhosos, estamos com esse objetivo, de trazer a pessoa ao caminho. Porque muitas pessoas dizem que nós saímos da igreja, que nós somos desviados. Somos desviados deste caminho tortuoso que eles criaram. Estamos voltando para o caminho correto, o caminho que é estreito. E em que sentido que esse caminho é estreito? É
o amor, gente. Repare para você ver como que é difícil amar. Tira do seu e dá para o próximo para você ver se é fácil. Faça como o Messias fez. Morra pelo próximo. Eu duvido que você consiga. Mas aí eles vêm e dizem que caminho estreito é usar saiona, cabelão, um monte de coisa para tirar do entendimento das pessoas a verdade. Mas vamos direto ao assunto. Vamos lá. Eu queria que os irmãos abrissem Atos, capítulo 20, do verso 27 a 38. Eu falo do 27 a 38 porque no restante ele está complementando esse pedaço. Então eu queria que os irmãos lessem. Porque aqui Paulo está dizendo que já naquela época, lobos entrariam no meio do rebanho para devorar o rebanho. Já naquela época. Então não vamos querer pensar que isso começou agora não. Porque tem muitas pessoas dizendo que eu sou falso profeta, fulano é falso profeta. Não, gente, não é agora que começou isso. Leia a palavra. Atos 20. Eu vou começar a pôr textos aqui que você nunca leu no sistema religioso. Nunca leram para você. Porque se lerem, embora a mente está tão cauterizada que você não iria entender. Mas se você estiver com a mente tranquila para entender, você vai compreender. Esses textos nunca foram falados dentro dos tempos. Porque se falar, a máscara cai. Olha só, eu vou começar aqui no verso 27. Porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Isso Paulo dizendo. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu. Aí eles colocam a palavra bispos, que é para dar aquele ar de santidade, mas na verdade a palavra bispo significa supervisor. Entenda que no mundo espiritual não existe hierarquia. O próprio Messias disse em Mateus 23, vós sois todos irmãos, e ele fala também, se eu não me engano em Mateus 20, eu vou colocar o texto aqui para vocês verem, que ele fala que é somente entre o ímpio que existe hierarquia, somente entre os ímpios que existem pessoas que dominam sobre as outras. Ele fala que entre o povo do Pai não existe hierarquia. Então esse negócio de bispo, que dá aquela conotação de um cara superior aos outros, no mundo espiritual não existe. Somos todos membros do corpo do Pai. Não existe ninguém maior do que ninguém. O dedinho da mão, por mais que ele seja pequenininho, ele é tão importante quanto a boca que está falando o que você está ouvindo. Ele é tão importante. Tira um dedinho para você ver se ele não vai fazer diferença no seu corpo. Então é muito interessante a gente não desmerecer. Todos nós temos importância no corpo do Pai, no corpo espiritual. E o cabeça é Cristo. Mas vamos lá, para não fugir. Paulo em Atos 20, eu vou resumir, você pode ler na sua casa. Ele está dando um alerta para o povo, falando, pessoal, vigiem a vida de vocês e vigiem também a vida do próximo. Fiquem atentos, porque entrarão lobos no meio do rebanho e eles devorarão as ovelhas. Eles farão discípulos para si. Olha como está escrito aqui, ó. Vai lendo, do verso 27 a 38 e você vai acompanhando. Ó, e entre vós se levantarão homens que farão coisas perversas para atraírem discípulos para si. E percebam, se o que nós temos por aí hoje não é assim. Você pega um panfleto desses que eles entregam na rua, todos os panfletos têm o endereço da igreja no final. Todos os panfletos. Por quê? Para trazer você para ser discípulos dele. Porque a ovelha dá lucro. Chega lá, é colocado um monte de coisa na cabeça das pessoas e depois ela passa a ter medo de não frequentar mais o templo. Medo do quê? Do inferno. Medo das coisas darem errado na vida dela, né? É tudo na base do medo. Se eu fizer um panfleto falando da palavra do Pai, eu não estou nem um pouco preocupado de colocar um carimbo para a pessoa me seguir, não. Eu quero é que ela vá para os passos verdejantes, que ela vá comer nos passos verdejantes. É como uma empresa que fornece água para as casas. Eles vêm, colocam encanamento até a sua casa e depois disso você fica recebendo água diretamente da fonte. Não ficam os encanadores na sua casa todo dia ali dando assistência, fazendo as coisas para poder arrumar, não. A água vem direto lá do depósito. É a mesma coisa. Eu estou levando você diretamente para receber a água da fonte. Que você possa buscar o Pai direto da fonte. Eu não estou aqui simplesmente trazendo palavras persuasivas para fazer você o meu discípulo. De maneira nenhuma. Eu quero que você vá beber direto da fonte. Se hoje eu estou trazendo o cano aqui, estou trazendo o mundo espiritual e conectando em você para que você possa beber da fonte, receba isso de uma maneira muito feliz. Porque você vai poder sair da mão desses encanadores e enganadores que ficam aí todos os dias tentando trazer para você o que você precisa comer. Quem tem que ditar o que você tem que comer, o que você não tem que comer é o Pai. Você está entendendo? Respeite o próximo, ame e seja discípulo do Messias. Então ele continua, né? Portanto, vigiai, lembrando
e durante 3 anos não cessei de noite, de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Aí ele continua, né? Paulo começa a falar aqui, ele fala que não é para a gente cobiçar prata, nem ouro, nem vestuário, que não é o que tem acontecido. Percebemos que tem igreja que dá testemunho do cara que conseguiu uma empresa, o cara que conseguiu não sei quantas casas, carros, tudo para quê? Para abrir a ambição das pessoas e as pessoas também quererem casas, carros. Se ele conseguiu, também vou conseguir, porque Deus é o mesmo, colocando ambição na cara das pessoas, na mente das pessoas, e as pessoas começam a fazer um monte de coisas erradas, passar por cima do próximo, escravizar pessoas dentro de empresas para poder conseguir aquilo que elas querem, né? Enquanto pagam salários merrecas para as pessoas, andam de BMW e dizem que a BMW ali foi o pai que deu. Não sei na onde que você entrou na sua cabeça que esse carro que você está andando, escravizando os seus funcionários dentro da sua empresa, foi Deus que te deu. Porque você está escravizando o próprio Deus, que é o próximo, para ter o que você tem. Como que pode ser Deus que está te dando? Você acha que Deus vai humilhar Ele mesmo, o semelhante, para poder te dar alguma coisa? De maneira nenhuma. Isso é tudo apostasia dos últimos tempos, que está cada vez maior. Então os líderes estão incentivando a ambição. E lá em Tiago capítulo 1, Tiago fala que o pecado ele vem da cobiça, ele vem da ambição. Depois de consumado gera morte, mas o pecado é gerado através disso. Dizem que é o diabo que tenta, que não sei o que, mas Tiago então está mentindo. Ele disse que o pecado vem pela ambição, pela cobiça. E veja se não é isso que esse sistema religioso faz, colocando essas pessoas para darem testemunho do que elas conseguiram, gerando ambição nas pessoas para também quererem a mesma coisa, e aí se tornam mais escravos ainda, mais discípulos desses homens. Leia o contexto de Atos 20 para você entender que Paulo diz que já naquela época lobos devoradores iriam entrar no meio do rebanho. E como é que você escraviza um rebanho? Mantendo eles na carne. Porque era igual ao povo de Israel. Por que o povo de Israel era escravo na mão dos líderes? Porque quando você adora na carne, você está na mão, é fácil contabilizar. Quando você adora em espírito, você não sabe quem é do Pai e quem não é do Pai. Aí entra naquela questão, que são anjos que irão separar. Você está compreendendo? Mas hoje já tem muitos aí separando, dizendo que são salvos, quando na verdade é difícil. O Pai falou que aqueles que tentam se assentar na primeira cadeira, naquele grande dia serão colocados para fora. Serão colocados para fora da festa. Não queira se sentar na primeira cadeira. Aguarde o dia do julgamento e o Pai dirá: você me amou, você me vestiu, você me deu de comer, você me visitou na cadeia, você foi comigo, então entra, vem morar comigo. Não tem nada a ver com frequentar templos, com praticar esses rituais, todas as coisas que eu gravei no vídeo. O véu foi rasgado. O véu foi. Se foi, por que você continua ainda praticando coisas físicas para servir um Pai que é Espírito? Pelo amor do Criador, acorda. Tudo que aconteceu naquela época teve um fundamento para o povo de Israel, que era um povo que adorava na carne, precisava ver para crer, tinha tempo. Até a pedra, quando as pessoas pecavam, eles eram apedrejados. E o que é a pedra, gente? É o Messias, a pedra que foi rejeitada pelos consultores. Você acha que hoje o povo não continua sendo apedrejado? Claro que continua. No mundo espiritual, peca, e a pedra, que é a palavra, vem e te dá uma pedrada na cabeça. Sabe por quê? Porque você precisa entender que você está errado, e é a palavra do Pai que te mostra o teu erro. A pedra continua até hoje, mas naquela época a pedra era física. Tudo era físico, a água, o pão, o vinho, tudo era físico para que o povo pudesse entender o mundo espiritual. Mas mesmo assim, as pessoas continuam praticando até hoje e achando que estão vivendo na graça. Me desculpa, gente, esse vídeo acaba ficando um pouco irado porque é muito engano, é muita apostasia. Aí vem na passagem de Gálatas, olha só, Gálatas capítulo 1, olha que interessante. Paulo fala assim, a partir do verso 6, maravilho-me de que tão depressa vocês passaram daquele que vos chamou para a graça, olha, viver no Espírito, para outro evangelho. Paulo está dizendo para aquele povo na época dele. Muitos dizem que hoje, isso que nós estamos falando é outro evangelho. Não, esse é o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho é aquele que te leva para comer nos pastos verdejantes, é aquele que te leva para adorar o Pai em espírito. Mas aí as pessoas vêm falar que somos nós que estamos pregando o evangelho. Mentira. Na época de Gálatas, na época de Paulo, Paulo fala: eu me admiro que vocês estão trocando o evangelho da graça já tão depressa para voltar à carne. Porque aí ele fala aqui, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transformar o evangelho de Jesus Cristo. Qual que é o evangelho de Jesus Cristo? O evangelho do amor,
o evangelho da reconciliação, o evangelho onde você não precisa mais de sacrifício para se chegar ao Pai, você precisa ser obediente, que foi o que Zaqueu fez. Eu gravei num vídeo falando que Zaqueu ele contraria toda a lógica do sistema religioso, porque o sistema religioso ele se baseia muito nessa questão, que foi a morte do Messias que trouxe o perdão ao mundo, e que foi a morte do Messias que faz com que você é perdoado do seu pecado. Então vai lá, pede perdão que agora você está perdoado. Crer no Messias é isso, e não, crer no Messias é obedecer o que ele ensinou. Tem dívida com alguém, vai lá, devolva. Está brigado, vai lá, faça as pazes. Respeite seu pai, respeite sua mãe. Não tem dessa de ficar colocando a culpa no sacrifício e depois continuar vivendo a sua vida. Que é por isso que o mundo está indo, um abismo chamando outro abismo. Porque as pessoas não se consertam, elas vão para os templos, pede perdão e continua vivendo a vida. O cara estrupa, mata, faz um monte de coisa, vai para a igreja, pede perdão e está tudo certo. E as famílias que foram destruídas? Cadê? Cadê o respaldo? Cadê o que Zaqueu fez? Zaqueu só houve salvação na casa dele quando ele foi lá e devolveu. Aí eu te pergunto, como que pode haver salvação na casa de Zaqueu antes da morte do Messias? É porque o que importa é obedecer do que sacrificar. Pare e entenda. Aí ele fala aqui, ó, mesmo que um anjo desça do céu e anuncie outro evangelho do que eu já vos tenho anunciado, não acreditem. Não volte para o evangelho da carne, porque o evangelho da carne é o evangelho onde você não consegue se salvar, é o evangelho totalmente preso a homens, sendo discípulos de homens. Seja discípulo do Messias, ele é o único pastor. Lá em João 10,16 ele fala que depois do madeiro haveria um rebanho e um pastor, mas entraram esses homens no meio do povo, destruíram o entendimento, e hoje as pessoas continuam seguindo homens. Eles ficam seguindo esses encanadores, ao invés de buscar água da fonte, ficam seguindo esses homens, alimentando eles. Os homens estão ricos, poderosos, estão na TV, estão nas rádios, estão nos jornais, tentando fazer discípulos, para si. E o Messias fala, quando vocês conseguem, lá em Mateus 23 ele fala, vocês tornam as pessoas 2 vezes mais merecedoras do inferno. Sabe por quê? Porque vocês ensinam ela a praticar as coisas físicas, e físico é uma coisa que o Pai não aceita, esse tipo de adoração. Ele busca os que o adoram em espírito, e eu vou falar daqui a pouco. Olha aqui, ó. Aí ele continua, é mais fácil saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo a homens, porque eu não recebi nem aprendi de homem, mas pela revelação do Messias. Aí eu te pergunto, muitas pessoas veem um vídeo desse e falam, esse cara fez curso na onde? Ele fez curso de teologia? Ele tem algum conhecimento? Aí eu te pergunto, se Paulo aprendeu direto do Pai, por que eu não posso aprender? Eu preciso de fazer um curso de teologia para conhecer a palavra, para ter o entendimento? Não. Quem come direto do pão, quem come direto da fonte, quem pega o fruto direto da árvore, não precisa de homens não. Para e pensa. O negócio é muito mais simples do que a gente pensa. Os homens vão, pegam os alimentos da natureza, enchem de agrotóxicos, cobra além do que é devido, faz um monte de coisa, e as pessoas ficam limitadas a ir comprar no mercado. Gente, é nisso que eles vão escravizar, e têm escravizado cada dia mais as pessoas. O que tem acontecido no físico acontece no espiritual também. Homens se colocaram como distribuidores das coisas que estão gratuitas na natureza. Você não consegue comprar mais nada se você não for no mercado. Está tudo lá. Vamos lá. Então eu falei Atos 20, que os lobos desde aquela época estavam entrando para devorar o rebanho. E em Gálatas, Paulo dá outro alerta, dizendo que aquele povo já estava voltando para a carne novamente, abandonando o evangelho da graça. Ou seja, desde aquela época. Aí você acha que quem que está aí até hoje? São discípulos de Paulo? São discípulos do Messias? Ou são os homens que mataram Paulo, mataram Jesus, mataram os profetas, mataram todo mundo para ficar com uma herança? Que é o último texto que eu vou colocar aqui hoje, para você entender que o que está aí hoje, eles mataram esses homens que falavam a verdade, escravizaram o povo na carne de novo, e estão aí hoje vivendo do sacrifício, que é o que acontecia no Antigo Testamento. Eles estavam fazendo o povo de comércio através do sacrifício, estavam vendendo o cordeiro para as pessoas, e hoje nada mudou. As pessoas ficam indo para dentro desses lugares comprar o cordeiro, ou seja, acreditando que pedindo perdão a Jesus elas estão perdoadas, e quando na verdade o próprio Messias disse na oração dele, Pai, perdoa os meus pecados como eu tenho perdoado os meus devedores. Não é ficar pedindo perdão em tempo, não é ficar pedindo perdão para Deus que vai perdoar os seus pecados, não. O que vai perdoar os seus pecados é você perdoar o teu próximo. É você ir lá e fazer as pazes com ele. É só isso que naquele dia vai fazer com que você entre e esteja morando com o Pai por ter vivido uma vida justa. Não é ficar pedindo perdão do jeito que eles ensinam, não. É demais, gente. Aí, parte 3. O Messias diz à mulher samaritana em João 4, A hora vem em que nem no monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus.
A hora vem, e a hora é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade, porque o Pai procura os que assim o adoram. O Pai está deixando claro para a mulher samaritana: você busca no monte? Lá não é para você buscar mais. Está chegando a hora que vai acabar esse tipo de adoração. Os judeus buscam em Jerusalém, no templo. Está chegando a hora que isso também vai acabar. Essas práticas físicas todas vai acabar. E como que vai acabar? No madeiro. Quando chegar o dia, quando eu morrer, acabou. Todos no madeiro começarão dali para frente a adoração no Espírito, o Evangelho da Graça. Mas aí esses homens, como disse Paulo, já em Atos, né, já tão rápido, e também em Gálatas ele fala que o povo já estava voltando de novo para as práticas físicas. Por quê? Porque gostam, gente, eles gostam de ser escravos de homens, gostam da lavagem, né? Mas não se esqueça que o filho pródigo, enquanto comia lavagem, ele era morto perante o pai. O que é lavagem? Comida boa misturar. Você pega aquilo que é bom, mistura tudo, faz uma lavagem, dá para o povo comer, o povo come, passa mal, fica doente e não sabe que é por causa daquilo. Vê como bom, afinal de contas é comida boa. É versículo isolado, é um versículo aqui: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, e não sei o que. Pega aqui, ó, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou. São todos versículos isolados. Vai ler o contexto para você ver se está dizendo aquilo que eles estão dizendo. Eles pregam 1 hora, usa um versículo e o povo acredita. Por que não lê 1 hora de palavra e depois falar 1 minuto da palavra dele? Isso sim seria pregar a palavra do Pai, que eu sou até contra essa expressão pregar a palavra, porque na verdade foi isso que os líderes religiosos da época fizeram. Pregaram a palavra no madeiro para calar a boca do Messias. Essa expressão pregar a palavra eu não gosto dela, porque eu não prego a palavra. Eu quero que a palavra fique livre, solta, batizando as pessoas no entendimento delas, falando a verdade no coração das pessoas, para que as pessoas possam voltar ao primeiro amor, para que as pessoas possam voltar a amar ao próximo. Eu não prego a palavra, eu deixo ela solta, livre, para que ela pregue. Eu estou aqui só levando você diretamente à fonte, para que você busque o Pai no seu coração e no seu entendimento, como disse Paulo aos Hebreus 8, que era para ter acontecido. Mas infelizmente esses homens entraram no meio do rebanho, abocanharam o rebanho. Depois, ó, Judas capítulo 1, eu até li ele no vídeo falando sobre o véu, que se o véu rasgou, não precisamos mais praticar obras religiosas, apenas obras de amor ao próximo. Mas Judas no capítulo 1 ele fala assim: ó, amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, eu tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Que fé foi essa? A graça. Buscar ao Pai em espírito. O Messias disse à mulher samaritana: foi essa o evangelho que começou a ser anunciado, né? Aí esses homens entraram, pregaram outro evangelho, o povo acreditou e está aí até hoje. Aí ele fala no verso 4: porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para esse mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus. Como que é negar a Deus? É passar por cima de um mendigo que é o próprio Deus ali, porque o Pai habita nas pessoas. Que depois do madeiro o Espírito Santo desceu sobre toda a carne. É você passar por um mendigo e entrar para buscar Deus dentro de um templo. Isso não é negar a Deus. É deixar de dar uma ajuda de repente para uma pessoa no farol. É o vizinho que está precisando. É o seu pai, sua mãe que está precisando de uma ajuda. E você levar o dízimo para dentro da igreja, ao invés de dar o dízimo para o necessitado, para o órfão, para a viúva. Isso que foi dito quando o dízimo foi criado. Agora os líderes religiosos criaram uma maneira de pegar esse dízimo e trazer para o templo, e até hoje essa prática continua. Aí as pessoas não ajudam mais, é o filho que precisa de ajuda, é o pai, é a mãe, é o amigo, é um monte de gente que está sendo despejado, e você com o seu dízimo no bolso, com a sua oferta no bolso, não ajuda o próximo, mas vai levar para dentro do templo. Será que não é isso que é negar a Deus? Ou Deus não habita nas pessoas? Ou nós não somos o templo do Pai? Para analisar, gente. Vós sois o templo do Espírito Santo, diz Paulo. Ele fala que todos quanto crerem seriam filhos do Pai. E o que é crer? O que é crer? É falar eu creio? É ir dentro de um templo e falar eu acredito em Jesus? Não. É fazer o que ele ensinou. Quando vos amardes uns aos outros, estarão provando que creem em mim, que são meus discípulos. Quando vos amardes uns aos outros, não é falar, não é palavra, é atitude, é praticar. Roubou, vai lá, devolve. Vendeu errado, vai lá, conserta. Vamos começar a praticar a obediência e abandonar o sacrifício, porque o sacrifício foi o que fizeram com o Messias. E não caia nessa que é o sacrifício que vai perdoar você, não. Porque na verdade esses homens, através do sacrifício do Messias, sim, você teve acesso ao reino da graça. Mas é através do sacrifício do Messias, através da coragem que ele teve de vir falar a verdade, é que você é salvo. Ele falou: quer trazer a tua oferta, mas não se conserta com o teu próximo?
que você está pensando? Você está achando que o pai é moleque? Vai lá e se conserta com o seu próximo primeiro, depois vem e traz a oferta. E se não quiser trazer a oferta também, não traz, porque ele já foi a oferta. Hoje, para nós na graça, não precisamos levar oferta nenhuma, porque o Messias foi a última oferta. Para aquele povo daquela época ainda era necessário levar a oferta. Agora hoje, você querer levar a oferta num tempo, depois que o Messias já se deu como a última oferta do mundo, é uma blasfêmia muito grande. E para finalizar, Marcos 12. Marcos 12, o Messias diz que esses mesmos homens que depois se infiltraram, como disse Paulo, no meio do rebanho para fazer discípulos para si, que Judas disse que diluiriam a graça, esses mesmos homens, Jesus diz em Marcos 12, através da parábola da vinha, ele fala: vocês mataram os servos, que eram os profetas que falavam a verdade para o povo. Agora é o próprio Messias dizendo: esses homens eles nunca aceitaram a verdade do Pai. Eles se corromperam no meio do caminho. Eles mataram os servos que vieram para falar a verdade do Pai. Eles me matarão, disse o Messias. Leia Marcos 12. Olha, e começou a falar-lhes uma parábola. Um homem plantou uma vinha e cercou de um valado, e fundou nela um lagar, edificou uma torre, arrendou aos lavradores e partiu para fora da terra. Chegando o tempo, mandou os servos aos lavradores para que recebessem e dos lavradores o fruto da vinha. Ou seja, o pai mandou os seus servos para receber dos lavradores o fruto da vinha. Só que o que aconteceu? Os lavradores, apoderando-se, feriram e mandaram embora os servos. Por quê? Porque eles gostaram do fruto da vinha, deu muito lucro para eles. Esses homens, eles pegaram a vinha para eles. Após a morte do Messias, o Messias fala: vocês me matarão e ficarão com a minha herança. E o que nós temos aí não seria a história do Messias utilizada por homem interesseiro, porque o fruto da vinha, ou seja, o mal que as pessoas fazem, né? Porque acaba dando fruto para eles. Porque a pessoa vai lá, faz as coisas erradas, em vez de ir se perdoar com o próximo, como o Messias ensinou, elas vão até esses homens, e esses homens ensinam o quê? Pede perdão aqui na igreja, dá a sua oferta, faz aqui uma corrente e o Pai te perdoará. Quando na verdade o Messias ensinou as pessoas a se perdoarem umas com as outras. Eles lucram com as desgraças das pessoas. O fruto da vinha, o que é fruto da vinha, gente? Era as pessoas se consertando umas com as outras, que é nisso que o Pai se regozija. É o sal da terra, é você sendo justo, sendo bom para com o próximo. Nisso o Pai fica gloriado. É nisso que o Pai recebe o nosso louvor. Se tiveres em briga com o teu irmão, vá lá, faça as pazes, como disse Mateus 18. Se ele não quiser, chama uma testemunha, porque onde tiver 2 ou 3 fazendo as pazes, se reconciliando, se amando, eu estou. Aí eles vêm e dizem que esse texto é se reunir na igreja. E aí as pessoas ficam ali, nem conhecem muitas das vezes a pessoa que está do lado, e dizem que tem comunhão. Comunhão é o que aconteceu lá em Atos 2, as pessoas venderem tudo para ter tudo em comum. Isso era comunhão. Agora dizer que ficar sentado dentro de um templo, acabar e ir para casa muitas das vezes sem ter o que comer, enquanto muitos irmãos vão para a churrascaria, isso é ter comunhão? Que comunhão é essa, meu Deus do céu? Que apostasia é essa que nós estamos vivendo? E aí ele vem aqui e continua, né, falando: vocês mataram, leia na sua casa Marcos 12, vocês mataram os servos que o Pai mandou, que são os profetas. O próprio Messias disse: Jerusalém, Jerusalém, terra que mata os profetas, terra que mata os servos do Pai. E aí agora ele finaliza falando: olha, mas aqueles lavradores disseram entre si quando viram o Messias, né? Este é o herdeiro, vamos matá-lo e a herança será nossa. E pegando ele, o mataram e o lançaram para fora da vinha. Aí depois, para finalizar, ele fala: o que fará, pois, o dono da vinha? Virá e destruirá os lavradores e dará vinha a outros. Ainda não leste as escrituras que a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça de esquina? E isso foi feito pelo Criador do Universo. E que coisa maravilhosa Ele fez aos nossos olhos. Aí muitas pessoas vêm e dizem que essa vinha foi dada aos gentios, né? Essa vinha foi dada aos nascidos do Espírito. Porque tem muitos gentios praticando obras da lei, vivendo como se fosse judeu, tomando banho na água da piscina da igreja, dizendo que aquela água vai perdoar os seus pecados, quando na verdade a água que limpa o interior é a palavra do Pai. É o próprio Messias falando no entendimento dela e no coração dela, sem intermediários, porque hoje na graça não precisamos ter homens como intermediário de nós e o Pai. Tem pessoas aí acreditando em tanta coisa, acreditando que o tempo, se fechar a porta da igreja, as pessoas choram, mas ela não é capaz de chorar quando cai um avião e morre 200 pessoas.
Ela não é capaz de chorar quando vê que o vizinho morreu, quando morreu alguém, né? Ela não chora, mas quando fecha a porta da igreja ela chora, provando que de verdade o que é a casa do Pai? É o templo de pedra? Não, mas eu sei que eu sou o templo. Sabe nada. As pessoas estão morrendo a todo momento aí de frio, de fome, e você não tem feito nada por elas. Agora todo mês você está lá dando dízimo dentro da sua igreja, negando o Messias, negando o Pai que habita nas pessoas. Saia dessa apostasia, abandone, e que você possa entender que hoje muitas pessoas estão se levantando para tirar as pessoas dentro dessa Babilônia. Aqueles que ouvirem a voz do bom pastor sairão. Agora aqueles que não quiserem ouvir, que gostam dessa lavagem, continue comendo. O Pai disse, não jogue pérolas a esse tipo de povo, mas aqueles que quiserem ouvir e quiserem abandonar essa lavagem, como disse lá na parábola do filho pródigo, o Pai fará festa, dará aliança, dará sandálias, dará uma roupa nova, e você poderá buscar na casa do Pai, diretamente dele. Não é nesses tempos não, é comer direto da fonte o pão da vida, porque o filho pródigo lembrou que na casa do Pai tinha pão, o verdadeiro Messias, a palavra que liberta, e abandonou as lavagens das mãos dos homens. Fiquem todos com o eterno Criador, e que Ele abençoe a todos grandemente, e aguarde o vídeo de Efésios 4, que será tremendo.